Glória a Deus, aleluia. Não. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos aí, a todas. Desculpa um pouquinho do atraso, né, varão? Mas o Senhor sabe todas as coisas, amém? Sabe todas as coisas. Estamos aí. Estamos só acabando de organizar as coisas aqui para poder começar. Enquanto isso, já vai pegando a tua Bíblia aí, ó. E já abre aí o livro de Romanos, né? A carta, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Já pode comunicar com seus amigos, com suas amigas, com seus irmãos e irmãs em Cristo aí, que a live já está começando. Glória a Deus, aleluia. Também a programação na rádio, aleluia. Valente de Deus, através do aplicativo. Deus, aleluia. E esperamos que o Senhor possa nos edificar através desse Muito boa noite, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora começando aí mais uma nova programação, né? Uma programação abençoada aí. Muito boa noite para vocês, sintonizados conosco agora na nossa Rádio Valente de Deus. Aleluia. Estamos começando mais um programa aí, Aprendei-vos, né? Com direção aqui do presbítero Valdir, né? Vai estar trazendo aqui a palavra de Deus. Amém, querido? Que você venha ficar aí ligadinho conosco e sintonizados aí, porque eu tenho certeza que vai estar edificando a tua vida. Amém, querido? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma boa noite a todos. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa nos abençoar essa noite através da palavra, do estudo que será ministrado. E se você estiver com o seu papel e sua caneta aí, amém? Se não tiver, dá tempo de você pegar ainda. Pega o seu papel, a sua caneta, a palavra de Deus, a espada, não pode faltar, né? Ela que é a nossa linha de pensamento, ela que é o nosso norte, né? A nossa bússola, não é verdade? Ela que nos guiará, né? Em torno da palavra que será ministrada hoje. Esse é um programa, Projeto Aprendei-vos, é um programa com o objetivo de estar levando o ensinamento da palavra de Deus. É um programa com o objetivo de estar esclarecendo também alguns assuntos, né, que talvez nós temos dificuldade de entender, né, que o Espírito Santo possa tirar essa dificuldade, solucionar esses problemas de interpretação bíblica, né, essas dúvidas que nós temos acerca da palavra de Deus. Glória a Deus aí ao presbítero Valdir, né? Ao qual já se encontra aqui também no estúdio, né? Já preparado aqui, né? Para poder aqui externar a palavra de Deus aí para o teu coração. Amém, querido? Que você venha aí ficar ligadinho conosco. Amém? Já se liga aí, em nome do Senhor Jesus. Já vamos estar dando início aí em nome de Jesus. Você aí da live também, em nome de Jesus, já vem chegando aí, né? Né, presbítero? Pessoal, vem chegando aí que vamos começar agora aqui o estudo em nome de Jesus, né? Estamos ao vivo também na Rádio Valente de Deus, né? Você aí que puder acompanhar no aplicativo. Se não puder acompanhar na live, acompanha no aplicativo em nome de Jesus. Amém? Presbítero, já falou o versículo? Qual que é? Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. 1:18. Vamos estar acompanhando em nome de Jesus. Aí vem chegando, povo de Deus. Vem chegando. Já vamos dar início aqui ao estudo, amém? Que eu tenho certeza que vai estar edificando a tua vida aí em nome do Senhor Jesus, amém? Lembrando aos irmãos, né? Estamos ao vivo aí, né? Na nossa live, né? Na live aí da segunda-feira, aquela que vai estar abençoando a tua casa. E estamos ao vivo também aqui no programa da Rádio Valente de Deus, amém? Que os irmãos venham estar conosco aí em nome de Jesus. Eita glória, já chegou um lá, ó, em nome de Jesus, hein? E o WhatsApp, varão, para quem quiser participar. Opa, o nosso WhatsApp aí, ó, se precisar, pode mandar, já está aqui, ó, esperando a sua pergunta, hein? Anota aí, 98819-7957. 98819-7957. Amém? Então que você venha aí em nome do Senhor Jesus, anotar aí para você mandar também para a gente aqui as perguntas. Amém? Se tiver alguma dúvida, ou pode também mandar aí em nome do Senhor Jesus. Cadê o Joel? Joel, até agora nada, hein, Joel? Em nome de Jesus, hein? Deus abençoe vocês. E se você preferir também a comunicação, às vezes você quer algum material, entendeu, de estudo também, a gente tem alguns
alguns documentos em PDF. Então, se você deseja também ter esses documentos, né, que é um pouco da base do nosso estudo aqui, né, alguns materiais, né, de estudos, né, dos séculos passados, você também pode mandar um e-mail para nós aí no projeto Aprendei-vos ieptf@gmail.com. Projeto Aprendei-vos ieptf@gmail.com. Pedrão ligado lá, ó. Renato, né? Renato Ramos ligado aí conosco também. Eita, glória. Forte abraço pros irmãos ligadinho conosco aí. Pedrão, fica ligado aí que você, ó, vai manto aí hoje em nome de Jesus, hein? Recebe aí, hein? Em nome do Senhor Jesus, hein? Aleluia, Bem? meu irmão Pedro. Ó, Deus te abençoe, meu irmão. Eita, glória. Só estamos aguardando que o pessoal tá chegando. Vem chegando que a gente já vai começar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós só estamos aguardando para o pessoal pegar aí desde o início. Samuel, ó, Samuel ali, o rei. Beleza, Samuel? Deus abençoe. Samuel, Deus abençoe. Em nome de meu irmão. Jesus, querido. Fica ligadinho conosco aí. Amém? Hoje vai ser algo tremendo aí da palavra de Deus. Lembrando aos irmãos, né, que muitas pessoas, o pastor Anderson, eles assustam com esse tipo de tema, né? O primeiro tema foi a doutrina da queda, né? Como o homem e por que o homem caiu da graça de Deus, perdeu a comunhão com Deus, saiu da presença de Deus, né? Muitas pessoas não entendem esses temas, mas esses temas, por mais constrangedores que possam ser, mas ele nos mostra quanto a nossa natureza pecaminosa, ela nos atrapalha a nossa comunhão com Deus e nos mostra também para onde nós devemos ir para que essa natureza ela seja transformada. Então o objetivo do estudo não é julgar o pecador, não é apontar o pecador, não. O objetivo do estudo é que a própria palavra de Deus ela venha contra os nossos pecados e possa nos trazer o arrependimento através do Espírito Santo, para que nós possamos nos arrepender e começar a fazer algo que agrada a Deus em Cristo Jesus. E Amém. Nós vamos estudar também agora, daqui a pouco, dentro de alguns minutinhos, nós vamos começar a doutrina do pecado, o ensino sobre o pecado, o que é pecado, como é que se fala? Eu separei o que é pecar, separei algumas coisas aqui e abra a palavra de Deus. Se você ainda não pegou, ainda dá tempo de você correr no seu armário aí, correr no seu escritório aí particular, em nome de Jesus, e pegar a espada, que é a palavra de Deus, para nós começarmos este estudo. Não se constranja, irmãos, com o estudo que vai ser dado, mas é necessário nós entendermos como é que este processo e aonde nós chegaremos. Já anunciando a semana que vem nós vamos falar sobre a doutrina da salvação. E eu creio que vai ser um tema que se você não tiver conhecimento desses temas da doutrina do pecado e da doutrina da queda, a gente não vai conseguir avançar. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar então, em nome de Jesus? Vamos lá. Estamos ao vivo aí na live, amém, queridos? Estamos ao vivo aqui também na rádio. Aleluia. Amém? Valente de Deus. Já vamos estar passando aí o aplicativo para os irmãos. E estamos também ao vivo pela rádio, no WhatsApp, no Facebook aí da igreja. Aleluia, amém? Estamos também no Facebook da igreja. Esse é o meu particular. Temos também o da igreja, né? Em nome do Senhor Jesus, Igreja Pentecostal Valente de Deus. E a rádio também, em nome do Senhor Jesus, tudo para edificar. E já vai estar também no canal, conhecendo. Canal. Como é que é mesmo? Conhecendo a verdade, né? Isso. O canal que eu tenho lá do Presbítero Valdir. Crescendo no conhecimento e na graça de Deus. E além disso, vocês quiserem rever, ouvir, estudar, amém? Vai estar não só no canal do Presbítero, como no meu canal também, amém? No YouTube e no Instagram também, amém? Sem mais delongas, em nome de Jesus, vamos começar. Curva tua cabeça aí, fecha teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Pai de misericórdia, Sim, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Sim, as nossas falhas, e que o Senhor possa abrir o nosso coração para que o Teu Espírito Santo venha ministrar a Tua palavra, Sim, para nós entendermos o tema proposto, ó Pai, Sim, e que o Senhor venha engrandecer o Teu nome através dessa live, através desse programa, através dos meios de comunicação ao qual o Senhor nos proporcionou, ó Pai, e do mais, a maior comunicação entre Deus e o homem, Aleluia. através do Espírito Santo, para aqueles que aceitam Jesus Cristo nesse momento, e que você possa ser impactado com esta palavra que será ministrada em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, amém, e graças a Deus. Aleluia. Vamos lá, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, tá ouvindo direitinho? Tá todo mundo ouvindo bem? Em Nos nome de ajude Jesus. aí, sejam nossos técnicos. Dá um ok aí pra gente se tiver tudo ok.
Aqui na rádio eu sei que tá tudo ok. E aí, na live, tá tudo ok? O som tá saindo direitinho, a nossa voz, tá tudo certinho aí? E vamos lá, meus irmãos, Amém. sem mais Glória a delongas, Deus. vamos lá. Primeiramente, antes de nós lermos a palavra de Deus, eu queria trazer algumas coisas para os irmãos. O que é pecado? Nós às vezes nos perguntamos o que é pecado. Talvez você aí tenha uma dificuldade de saber o que é pecado, porque o mundo hoje inverteu os valores, e daqui a pouco nós entenderemos por que esses valores foram revertidos, né? A Bíblia fala que nós mudamos a mentira em verdade, a verdade em mentira. Então isso causou o quê? Isso causou um mau entendimento da palavra de Deus. E mandar um abraço aqui para os irmãos do Canadá que já estão sintonizados. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado pelo tempo disposto em estar estudando a palavra de Deus conosco. Lembrando vocês... Temos também lá da Alemanha, né? O pessoal ligadinho conosco da Alemanha, e a Soraya lá que está propagando aí, né? O canal, ó, em nome do Senhor Jesus. É isso aí o objetivo nosso, né? É levar, né? É levar a palavra de Deus. É entoar, né, varão? Esse estudo, ele tem que romper fronteiras. Romper fronteiras. Eita, em nome glória. de Jesus. Amém. Vamos lá. O que é pecado? Pecar é transgredir as leis de Deus em nossos pensamentos, palavras e atos, né, atitudes. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei, né? 1 João 3,4. E outra palavra nos diz também que aquele que comete pecado é filho do diabo, porque o diabo, ele é pecador, ele é homicida desde o princípio. Quer dizer, meu irmão, então nós temos aqui um motivo muito forte de estar esmiuçando para os irmãos aí sobre o que é o pecado. Então, quer dizer, a partir do momento que eu transgrido as leis de Deus, os mandamentos de Deus, eu estou pecando. E os mandamentos de Deus não é só no falar, é também no pensar, é também no agir, porque isso vai se tornando o quê? Vamos supor, se eu penso algo ruim, eu estou sentindo ele e provavelmente eu vou praticar ele. Então isso pode me gerar uma consequência muito trágica para a minha vida. Nós estudamos no primeiro módulo do nosso estudo da doutrina da queda, né, de que a desobediência é o pecado original. Adão e Eva desobedeceram a ordem de Deus, o mandamento de Deus, que era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então isso gerou consequências, né? Aí eu pontuei aqui dois motivos que levam o homem e a mulher, né, o homem de um modo geral, a cometer pecado. A cobiça, né, aquilo que eu cobiço, então eu olho para uma coisa que eu não posso fazer, eu vou ser tentado nela. Aí no que o diabo vem me tentar nela, e eu vou ser orgulhoso, que o meu orgulho não vai deixar eu largar aquilo. Meu orgulho vai fazer com que, não, eu só vou experimentar. Aí que está o nosso grande problema. Nós queremos experimentar muitas coisas do que nós até duvidamos, entendeu? De que seja. Então, para nós não basta alguém falar, a palavra de Deus fala para você não fazer isso. Não, eu tenho que ir lá fazer para me provar na pele que não podia. Então, se Deus nos alerta na palavra dele, o que é pecado e o que não é pecado, para que eu vou pecar? Para quê? Para me tentar a Deus? Nós temos que tomar cuidado com isso, tá, meus irmãos? Então, e continuando aqui, né? Deus exige que nós deixamos de fazer o mal. O que sempre façamos o bem, quer dizer, eu deixar de fazer o mal e fazer o bem. E isso só é possível, irmãos, para a salvação da nossa alma. Isso só é possível chamar de uma certa forma a atenção de Deus se eu estou em Cristo Jesus, porque tudo que eu faço de bem e de bom para as pessoas, se eu não tiver Cristo, aquilo não vai justificar a minha fé, não vai justificar algo para a minha salvação, porque senão a salvação passa a ser por obras e não pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. É verdade. E quando não obedecemos e praticamos um ato pecaminoso, o que isso gera? Isso gera uma consequência, e a consequência é o afastamento de Deus, né? O pecado, ele gera morte, entendeu? O pecado, ele gera morte espiritual e até mesmo física, né?
quer façamos muitas coisas más, quer poucas, cada vez que deixamos de satisfazer, né, de fazer também as exigências de Deus, pecamos. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Tiago 2,10. Quer dizer, não adianta, irmãos, eu posso fazer tudo de bom, e se eu fazendo as coisas boas, de repente eu pego e destrato uma pessoa, trato um irmão mal, eu já pequei. Aí o que acontece? Aquilo que eu fiz de bom não valeu de nada. Por isso que a Bíblia manda nós vigiarmos e orarmos. E a Bíblia também fala, se nós cometemos pecado, nós temos um advogado justo e fiel. O que é isso? É pedir perdão, irmão. Pedir perdão ao Senhor para que Ele gere o arrependimento, para a gente não continuar cometendo. Por mais que as pessoas achem, né, presbítero? Por mais que as pessoas achem que, ah, não, isso não tem nada a ver. Ah, não, isso foi uma coisa tão banal, coisa pequena. Ei, querido, para Deus não tem coisa banal, não. Pecado é pecado. Pecado, né? É pecado. Acabei de falar aqui, seja ele um pecado estrondoso, entre aspas, ou seja ele um pecadinho um pouquinho menos inferior. Vamos dar um exemplo, seja ele um adultério, ou seja ele o simples fato de eu virar o rosto para um irmão, isso tudo é pecado. E sabemos que o pecado ele gera uma consequência trágica. Nós vimos que a consequência do pecado de Adão e Eva foi o afastamento do jardim de Deus e da presença de Deus. É verdade. Que não é só do jardim, não é só do local onde Deus habitava, foi simplesmente também da presença de Deus. E em Cristo Jesus nós tivemos a oportunidade de retornar. Mas vamos lá. Vamos lá. Não pecamos somente quando fazemos o que é errado. Também é pecado deixar de fazer o bem. Ah, mas eu não fiz nada de errado. Poxa, mas eu não dei um prato de comida para quem me pediu. É muito sério, irmão. Às vezes esses detalhes passam despercebidos. Quantas vezes a gente passa na rua, mas aquela correria do dia a dia, você vê uma pessoa, você sabe que ela está passando fome. Às vezes, já aconteceu comigo, irmãos, de você poder ajudar, mas você está com tanta pressa, talvez, para não chegar atrasado no trabalho, que você não vê o que está à sua volta. Aí lembra aquela parábola, né, do bom samaritano, né, irmão? Que passou o sacerdote, eu tenho que prestar serviço para o Senhor, então não ajudou o samaritano que estava caído, ou a pessoa que estava caída. Aí passou o levita, a mesma coisa, eu tenho serviço para fazer para o Senhor. Depois um bom samaritano, no caso de Samaria, que todo mundo, o próprio judeu julgava como pecador, como inimigo de Deus, foi lá e ajudou aquele irmão. E aí, é aí que eu falo pro irmão, qual foi o pecado do levita e do sacerdote? Foi querer correr para fazer as coisas de Deus? Não. O pecado do levita e sacerdote foi negligenciar uma alma que precisava de cuidado naquele momento. Né? Porque amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso sempre esteve incumbido na lei de Deus, mas Israel nunca entendeu dessa forma, porque olhava para si mesmo, o orgulho, irmão. Olhar para o próprio umbigo, achar que eu sou santo, então eu estou salvo. A gente esquece que o irmão do nosso lado que precisa de ajuda. Se não fosse assim, Deus não levantaria profetas, líderes dentro de Israel para estar ajudando os próximos. Né? Vamos lá, Romanos capítulo 1, né? Versículo 20 ao 25. Versículo 18, Romanos 18. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, o seu eterno poder e divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudando a glória de Deus incorruptível para uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto,
Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrar os seus próprios corpos entre si, aos quais mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram mais a criatura que ao Criador, que é abençoado para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Preste atenção. O que é o ímpio, uma pessoa impiedosa? Primeira coisa, o ímpio, ele comete todo tipo de impiedade. O que é ser uma pessoa impiedosa? É uma pessoa que quer o mal das pessoas, uma pessoa que para ela conseguir qualquer coisa, uma coisa, sabe, ela quer um bom trabalho, ao invés dela estudar, ela mostrar no trabalho que está apta para aquilo, ela pega, ela tenta derrubar quem está para cima dela. Isso é uma pessoa impiedosa, ela não tem piedade nem de si mesma. Então ela pratica maldade contra o próximo. Uma pessoa impiedosa é aquela pessoa que tem a oportunidade de fazer o bem, mas não faz, porque a impiedade do coração dela, o pecado, né, que está nela é mais forte do que aquilo que ela realmente quer ser, porque o ímpio, ele quer ser bom. O ímpio, ele não quer ser mal, ele quer ser bom, mas só que ele não consegue, porque ele concentra suas forças na sua própria sabedoria, no seu próprio, na sua própria condição, né, financeira. Então é muito sério, irmãos. Esses dois estudos desde a semana passada, a gente vai ser muito taxativo com isso aqui, mas é uma grande verdade. Nós pecamos contra Deus, mesmo conhecendo Deus. Olha só, que detém a verdade e justiça. Quantas vezes as pessoas usam a palavra de Deus para se respaldar do seu pecado? Desse jeito. Ah, Senhor, mas a tua palavra fala que eu peco. Mesmo eu tentando fazer o bem, eu faço mal. Não, tem que tomar cuidado, irmãos, porque se você peca, se eu peco, é porque aquilo já estava dominando meu coração e meu pensamento. Quer dizer, o salmista Davi tem um salmo que eu não me lembro agora, que ele fala o seguinte, eu já até falei no outro programa, e no retrasado, ele repito aqui: Senhor, perdoe os meus pecados ocultos, que eu nem mesmo eu conheço. Irmãos, o nosso coração, só Deus conhece. A Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E a Bíblia também fala que só o Espírito de Deus sonda as profundezas de Deus. Que só o Espírito de Deus, ele sonda o coração do homem. É verdade. A Bíblia deixa claro. Hebreus 4:12 fala que... vamos abrir aqui, para a gente falar na íntegra. Hebreus 4:12. É muito forte, porque nós vemos aqui nesta passagem, irmãos, o manifestado poder de Deus, que só ele sabe o que está no fundo do nosso coração, irmão. Nem nós conseguimos discernir muita coisa que está nele. Vamos lá, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Preste atenção. Discerne pensamentos e a intenção do coração. Olha, quando nós temos contato com a palavra de Deus, nós estamos tendo contato com o Espírito de Deus, com o próprio Deus. Verdade. E isso vai lá no meu e no teu coração. O Espírito de Deus sabe qual que é o propósito da gente estar aqui, irmão. Nós estamos falando para vocês que o propósito é propagar a palavra de Deus. Mas se tem algo que não agrada a Deus lá no nosso coração, Deus, ele vai revelar neste momento para nós, para que nós também possamos aqui nós dois pedir perdão a Deus de más intenções que possa estar no nosso coração. Mas nós temos que saber que eu posso ter o conhecimento de Deus. Eu posso até estar na congregação, dentro da igreja física, servindo a Deus, mas eu posso não ser um cristão, eu posso não ser um servo de Deus, porque as minhas más intenções, os meus más pensamentos, que só Deus enxerga, me afasta da presença de Deus naquele momento. Muitas pessoas estão à frente de ministérios, muitas pessoas deixam, às vezes, de trabalhar para estar fazendo a obra de Deus, irmão. Mas qual que é o objetivo dele? Qual que é o objetivo daquela pessoa em estar ali sendo um pastor de uma igreja, deixando tudo? Não, aí sempre
a gente vê uma pessoa, irmãos, presta atenção, aquela pessoa que é justa, ele não se proclama justo. Paulo falou, né, que ele era o maior, ele se considerava o maior dos pecadores, irmão. E nós sabemos que Paulo foi um homem grandemente usado por Deus. Não só Paulo, como os apóstolos, outros homens de Deus que surgiram através da história da igreja. E isso, irmãos, é muito sério, porque quando eu me coloco num patamar maior do que o outro, eu não sou digno de Deus. A Bíblia fala, dai honra uns aos outros, não honrai a si próprio. Sabe quem que te honra? Quem que vai me honrar é Deus. É Ele que vai nos dar a oportunidade de que através dos nossos frutos a gente mostra quem nós somos. Aí, eu trouxe aqui um outro comentário. Mas só testificando Amém. o que o irmão Amém. disse aí, né? Sobre as pessoas, né? Achar que está dentro, né, da igreja. Eu já sou cristão, eu já tô, né? Já tô salvo, né? Na verdade é essa, né? Eu já tô salvo, né? Mas na verdade tá perdendo tempo, querido. Porque se você não se entregar de todo o coração e aceitar Jesus verdadeiramente, de nada adianta. Você vai estar perdendo tempo. Não é verdade? É verdade. Está perdendo tempo aqui na terra, querido. Então, ó, fica ligado aí que, ó, vem mais aí. Olha, presta atenção. Nós falamos que o pecado é transgredir a lei de Deus e pecamos não só no falar, como também no pensar e no agir, né? E o que é pecar? Nós falamos que é pecado. O que é pecar? O que significa isso? O pecado é deixar de atender todas as exigências de Deus. Isso significa não viver conforme o padrão de santidade estabelecidos por Deus e a sua igreja. O que eu tenho observado em muitos jovens, até mesmo adultos, é que eles não vivem de acordo com esse padrão. Muitos nem sequer sabem sobre isso. Meu irmão, isso aqui é muito forte, o pastor Anderson. Você sabe por quê? Porque é o seguinte, irmãos. Hoje em dia não se prega mais o que é pecado, o que é pecar. A doutrina ramatiologia, que é a doutrina do pecado. Não se prega mais a doutrina da queda. Nós temos que saber por que o homem caiu. Porque qual foi o pecado que o homem cometeu no jardim de Deus, no Éden? Qual é o pecado que nós nascemos nele? O pecado original? Qual o pecado que eu cometo durante a minha vida que me afasta de Deus? E quando eu aceito Jesus, a Bíblia fala que isso tudo é jogado no mar do esquecimento, mas parece que o ser humano é um museu ambulante, gosta de viver de passado, irmão. É verdade. É misericórdia. Olha, esse estudo aqui, irmãos, é de um livro de soteriologia, doutrina da salvação, ao qual, né, nós temos a oportunidade tivemos a oportunidade de imprimir, e fala sobre a depravação total do homem. É de um escritor, pastor, né, chamado Robert Southey. É um sermão que ele pregou há muitos anos atrás, irmãos. Então, eu não trouxe isso aqui à toa. Eu trouxe isso aqui porque isso aqui falou muito comigo. E eu creio que vai falar muito com vocês. Preste atenção. Nós não podemos deixar de falar dentro das nossas congregações sobre o pecado, sobre a queda do homem. Não podemos, porque nós aprendemos muito com a queda do homem e com o pecado que nasce conosco. Porque nós aprendemos no dia a dia de que eles geram a morte. E nós aprendemos também que o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida eterna. Isso só é conquistado em Cristo Jesus. Nós vamos entrar neste detalhe no semana que vem, quando nós vamos falar sobre a soteriologia, né, sobre a doutrina da salvação. Mas voltando aqui para a doutrina do pecado, né, vamos lá. Vivem de acordo com a cultura mundana. Trajam-se igual aos infiéis mundanos. Falam como os ímpios, têm as mesmas atitudes que os ímpios, gostam das mesmas músicas vulgares que eles, e no domingo estão na igreja, mas na maior naturalidade, como se vivessem uma verdadeira vida cristã, né? Na verdade, né, vivendo o engano, lendo o engano, né, ou leigo o engano. Preste atenção, irmãos. Primeiro que eu falo para as pessoas que são cristãs. O Senhor pergunta, neste momento nos pergunta o seguinte:
O que eu estou fazendo na igreja? O que eu estou fazendo com o nome de Cristo, com o evangelho de Cristo? Será que eu só estou pregando ele e não estou vivendo? Eu estou igual os fariseus hipócritas? Porque existiam fariseus que eram firmes ali, até que eles reconheceram Jesus, mas tinham os fariseus hipócritas, oravam no meio das ruas, no meio das praças, se falava que estava jejuando, tanto que Jesus em Mateus 6 fala, bem-aventurado não, Jesus fala que a oração em secreto, que a esmola em secreto, que o jejum em secreto, ele tem mais poder do que quando eu faço para as pessoas ver. Quer dizer, quem vai recompensar o Pai que vem em secreto, e ele te recompensará. Aleluia. E Paulo chega a falar Glória sobre a as Deus. orações públicas, pastor Anderson, ele fala o seguinte, que as orações públicas sejam sinceras. Não é proibido você orar no meio de uma praça, não, irmão, pela internet, não é isso não. O problema é que muitas intenções de homens é de pegar, angariar. Eu estou aqui orando, igual os fariseus oravam dentro para a casa das viúvas, ficavam horas orando o dia inteiro, orando para depois, para justificar a oferta que ele ia receber. Isso é errado, irmão. A igreja precisa de uma oferta, precisa do dízimo, ela precisa de uma ajuda material e financeira, precisa, irmão. Precisa. Mas não é isso que tem que ser a motivação de pastores, de presbíteros, de líderes da igreja. A motivação é o quê? É pregar Cristo, este crucificado, Aleluia, é este sepultado, este ressurreto, né? Ressuscitou ao terceiro dia. Esse se ascendeu aos céus e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, através do Espírito Santo que leva nossas orações com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como nos convém. Você sabe qual é a maior oração que nós podemos fazer a Deus? Senhor, livra-me do meu pecado. Senhor, livra-me do meu coração maligno, da minha natureza pecaminosa. Você sabe por quê, irmão? Que se o Senhor nos livra dessas coisas, provavelmente faremos o bem de livre e espontânea vontade, não por obrigação. Tendo considerado essa definição de pecado, vamos entender a depravação total do ser humano. Quando falamos em depravação, significa dizer que o homem vive em relação a Deus no mais alto grau de corrupção, degeneração, perversão, capaz de cometer os mais hediondos e abomináveis atos. E para tanto, embora pareça lógico, não há necessidade de alguém nos ensinar ou ver alguém praticando. Nós já nascemos com essa disposição a pecar. Meu irmão, nós nascemos impiedosos, injustos. Nós detemos a verdade em injustiça, né? Nós fazemos da verdade uma mentira e fazemos da mentira uma verdade. Por quê? O que isso acontece? Porque nossa natureza é pecaminosa. Então nós temos que buscar constantemente a presença de Deus, meus irmãos, para nós não pecarmos contra Ele. Quando a Bíblia fala sobre santificação, é um processo de separação de nós do mundo, de nós do pecado, de nós daquilo que nos afasta de Deus. E deixa eu te falar, meu irmão e minha irmã, por mais que você não concorde com o que eu estou falando aqui, por mais que você ache que talvez eu esteja aqui dando uma de Santa Roma, mas são doutrinas que têm que ser discutidas dentro da igreja. Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão pecando fortemente contra o Senhor. Tem pessoas que estão em cima dos altares fazendo ao contrário que a obra de Deus diz. A motivação deles é as ofertas, os dízimos das pessoas. A motivação deles é ver a igreja cheia. Na verdade, se torna uma igreja inchada. Não tem a salvação, varão. Não tem a salvação, pastor Anderson, não tem a salvação, vocês aí do outro lado, não tem a salvação nós aqui deste lado. A salvação, ela não é conquistada por nós, irmão. A salvação é a graça de Deus que nos dá fé, é dom gratuito de Deus para mim e para você, que nos livra do poder de pecado. Essa é a mensagem da cruz, o arrependimento gerado pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. É verdade. Nós vamos chegar lá. Vamos. Você quer chegar onde com essa sua atitude? Onde que nós queremos chegar com nossa atitude pecaminosa? Nós somos depravados, irmãos. E essa depravação total, ela só começa a ser desmantelada quando nós aceitamos verdadeiramente Jesus Cristo, disposto a dar tudo o que temos, o que somos, para ter o que Ele é, o que Ele quer que nós sejamos. O Senhor Jesus quer que nós sejamos como Ele, santo, separado do mundo. É verdade. Não é verdade? Mas só que nós
temos essa natureza, e muitas das vezes as pessoas não entendem o que Paulo fala, mas aí está a luta da carne, da carne contra o espírito, porque a carne ela quer pecar, o espírito ele quer ir para Deus, irmão. Aí quem que nós temos alimentado? Eu tenho alimentado a minha carne com as coisas mundanas, músicas, entre... Irmãos, eu não vou entrar por enquanto nessa relação, mas daqui a pouco a gente vai falar o nome de alguns pecados. Eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão. Nós não podemos continuar nessa depravação total. Nós temos que lutar contra isso. Eu convido você aí do outro lado, meu irmão e minha irmã, você aí do outro lado que ainda não é cristão, você que já é cristão, a lutar contra o pecado na tua vida particular. Aí você vai conseguir ajudar quem está do teu lado, você vai conseguir ser um bom líder, um bom pai de família, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, meu irmão. Esse é o objetivo nosso, é abrir os teus olhos através da palavra de Deus para as coisas que acontecem nas nossas vidas e nós deixamos, não, isso aí daqui a pouco, não, meu irmão, pode até passar, mas a consequência vem. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mas as consequências cabíveis ainda aqui nessa terra vêm. Você entendeu? Mas eu quero que você alcance o perdão de Deus ainda nessa vida, porque morreu, acabou, morreu, não tem purgatório não. Não adianta achar que vai pedir os outros para acender vela, missa de 7º dia, de 30 dias, me perdoe, né, se tiver algum irmão de outra religião, mas a Bíblia ela nos fala em Hebreus 9:27, pastor Anderson, e aos homens foram dado o poder de morrer apenas uma vez, nós só temos uma vida, irmão. Eita, glória. A tua Bíblia aí, você irmão que é nosso irmão católico, na tua Bíblia fala a mesma coisa, irmão. Verdade. Nós temos que separar a doutrina do homem, ela nada adianta, a doutrina do homem nos leva para o buraco. A doutrina de Jesus Cristo, a doutrina do Evangelho, a doutrina da palavra santa e gloriosa de Deus, ela vai nos levar à salvação. E entenda o seguinte, a ênfase não deve ser posta sobre um suposto pecado da mãe dele, mas sim em sua natureza depravada. Vale lembrar que eu estou falando tudo isso em relação a Deus, como disse o teólogo americano Wayne Grudem. Ele disse o seguinte: a tendência herdada ao pecado não significa que os seres humanos sejam tudo o mais perversos possíveis. As restrições da lei civil, as expectativas da família e da sociedade e a condenação da consciência humana, que está lá em Romanos capítulo 2, 14 e 15, funcionam com influências limitantes junto às nossas tendências pecaminosas íntimas. Portanto, pela graça comum de Deus, ou seja, pelo favor imerecido que Ele dispensa a todos os seres humanos, as pessoas puderam fazer o bem nos campos da educação, do desenvolvimento, de leis justas e dos atos genéricos de benevolência, né, e de bondade humana para com os outros. Quer dizer, ele quis dizer, esse teólogo quis dizer o seguinte: nós temos mecanismos e oportunidades para que as leis civis do homem aqui, elas sejam baseadas nas leis de Deus. Por que existe uma Bíblia dentro do Congresso? É porque ele pode recorrer, um cristão que está lá dentro pode recorrer à palavra de Deus para justificar uma lei que ele está sendo colocada, mas o que acontece é o contrário. As leis beneficiam as pessoas que são oportunistas, as pessoas que já têm no seu coração a maldade, entendeu, irmão? É verdade. Isso é fato, irmão. Você pode perguntar uma pessoa que já teve lá, você chega na Câmara do vereador, se não tiver a Bíblia lá, meu irmão, é muito difícil, mas o certo é ter uma Bíblia lá, isso é constitucional, entendeu? E os deputados usam desse poder, mas nós não. Muitas das vezes nós preferimos tomar atitude com as nossas próprias mãos, do nosso jeito. Não, eu vou fazer do meu jeito. Aí eu esqueço daquilo que Deus quer que eu faça. Aí o que vai acontecer? Eu vou pecar. Tá vendo a depravação do homem? Tá vendo a depravação do homem? Às vezes eu coloco a culpa na minha mãe e no meu pai de ser uma pessoa má que eu sou, das minhas influências má. Mas quando eu tive a oportunidade de fazer o bem, eu não fiz, ainda culpo eles, não. A culpa pelo pecado do homem é do próprio homem. A culpa é individual. É certo que nós temos influência, mas nós chegamos a certa idade de maturidade, entre 5 e 7 anos, que a gente sabe que... Pergunta a criança de 5 anos hoje. Pergunta ela, bater é certo?
Ela vai falar que não. Então você pergunta por que você bate? Ah, porque eu quero bater. O que é isso aí? É a natureza pecaminosa tentando arrancar do homem aquilo que Deus fez. E versículo 19, porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Deus se manifesta a todos, irmãos. Nós, todos os seres humanos, cristãos ou não, Anderson, nós vamos entender agora, ó, porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas, quer dizer, aquilo que nós não vimos Deus fazer no começo. E haja luz, e haja erva do campo, e haja rios, separações de terras e águas. Quer dizer, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente não vê, não vimos, mas nós vemos isso por quê? Porque Deus se manifesta no homem através da natureza. Por que que os povos pagãos, eles sempre, os indígenas, as tribos africanas, por que que eles cultuavam a um Deus soberano? Porque ele sabia que alguém tinha criado aquilo tudo. Aí o ser humano, na sua imaginação, a carência de Deus leva ele a criar o Deus da natureza, ao Deus das águas, ao Deus, não, é um Deus só. Um só Deus e Pai de tudo e de todos e por todos, irmão. A palavra de Deus não fala. Então nós temos que ter essas coisas. A nossa natureza pecaminosa vai nos levar a criar fábulas na nossa mente, irmãos. E nós pegamos, quando nós lemos livros de doutrina de outras religiões, por que se criaram várias religiões? Porque o ser humano, ele não consegue obedecer a Deus na sua totalidade. Até nós que somos cristãos, no linguajar de vocês evangélico sim, porque seguimos o evangelho, mas cristãos em Cristo Jesus, nós temos também dificuldade em estar fazendo tudo certo, por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela vai tentando nos bater, ela vai tentando nos matar, irmão. Aí, por que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé? Porque a fé é o nosso alicerce. A nossa fé em Cristo é que vai nos levar a gente pecar menos contra Cristo. É verdade. Agora, tem coisas que não podemos cometer, irmão. O pecado na vida de um cristão é um acidente. Agora, se eu premedito, se eu sei que eu não posso levar esse copo para casa e eu coloco ele no bolso e vou levar, eu já premeditei. Não foi hoje que eu tive oportunidade, já estou tendo oportunidade. E o que eu faço? Primeiro, hoje ele não viu não, eu vou e levo. Aí o que acontece? Talvez ele não vai sentir falta, mas o que Deus viu fazer, meu irmão, acabou. Então o problema não é o que o homem fez ver você fazer, porque o homem vendo você fazer ou não, se Deus te perdoar, Deus te perdoou. Por mais depois que as pessoas desacreditem em você, mas Deus te perdoou. Com o tempo as coisas vão ser chegando no seu lugar. Agora, e quando você peca diante de Deus e não pede perdão a Deus e continua com orgulho, igual Adão e Eva, que por causa do orgulho de não pedir perdão a Deus, não reconhecer os seus pecados, creio eu dessa forma, tá? A Bíblia não fala assim, creio eu assim, de eles não pedirem perdão dos seus pecados, eles foram afastados da presença de Deus. Tá vendo o que afasta o homem da presença de Deus? É o pecado, irmão, não tem outra coisa. E pecado é erro. Pecado são erros premeditados. Pecados são erros que nós cometemos conscientemente, porque aquele erro consciente fica nos acusando. Quem que quando criança não pegou uma bala? Somente na minha época tinha aquela sacaria de arroz, de feijão. Quem criança não pegou a mão de macarrão para fazer um sopão na rua? Quem quando criança não pegou uma bala quando o comerciante deu mão? Nós fazíamos isso, irmão. Por quê? A natureza é pecaminosa. Como é que a gente estava lá? Não, é só uma balinha. Deus não vai me castigar por causa disso não, meus irmãos. É coisa séria. É muito sério. A coisa é muito séria. Nós temos isso na cabeça. A ira de Deus, ela está sobre o homem. Nós nascemos filhos da ira de Deus. Por mais que você não concorde, meu irmão e minha irmã, mas é verdade. Agora, a ira de Deus, ela cessa na vida do homem quando o homem tem um encontro com Jesus. Quando nós aceitamos Ele, né? E começamos a caminhar de acordo com Ele. Presta atenção. Continuação aí. Meu Deus. São claramente vistas, sendo entendidas por meio das coisas que são feitas. E o seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inexcusáveis. Para que eles fiquem de modo em que nós não podemos chegar e falar assim: eu não conhecia Deus.
Ah, não, ninguém pregou o evangelho para mim, Senhor. Naquele dia não tem desculpa não, irmão. Porque a própria criação de Deus te mostra que existe um Deus todo-poderoso. Como que a evolução do macaco ia chegar no homem perfeito que somos, irmão? Meu Deus, né, velho? Como é que a evolução do mundo ia criar todo esse mecanismo aí, ó? Por que os planetas ficam ali alinhados direitinho? É muito forte isso. Porque forte, existe pai. dia e noite, irmão. Não é o sol que fica rodando, não, é a terra que gira, irmão. Como é que a terra Olha só. gira? Em torno de si verdade. mesma. Presta atenção, são coisas, irmãos, que o homem procura explicação, mas acabam negando Deus, porque não entende a simplicidade da palavra. Eu não estou aqui questionando ciência não, tá, irmão? Nem medicina não, mas tem coisas que a ciência vai contra a palavra de Deus. E na dúvida, meu irmão, você pode ter certeza que eu prefiro o que está escrito aqui. Eu prefiro ser chamado de louco, como é que se fala, de radical, do que ser chamado por Deus de infiel, tá? Então, tome cuidado com essas teorias. E os irmãos que nós estamos no bate-papo também, se precisar mandar alguma coisa, tá? Amém. O pastor antes está nos lembrando aqui que nós estamos também tem um bate-papo. Se Amém. você tiver alguma pergunta para fazer, tiver até alguma colocação para fazer, Isso. nós aceitamos. Nós não somos donos da verdade, nós estamos com a verdade em nossas mãos aqui, ó, a palavra de Deus. Vamos lá, versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vãos em suas imaginações, e o seu coração insensato se obscureceu, professando ser sábios e tornaram-se loucos. O problema é um problema muito grande. Na antiguidade, na Grécia e na Roma antiga, os filósofos eles se colocavam sábios, mais sábios até que Deus. Eles se colocaram a sabedoria deles acima de Deus. Então isso se tornou loucura, que imaginações. Gente, toma cuidado. Você sabe por quê? Porque quando eu crio um estereotipo na minha mente e começo a pensar demais naquela coisa, eu começo a dar vida para ela no meu coração. Eu acabo acreditando naquilo. Quantas pessoas elas acreditam que um pedaço de madeira no forma de cruz no peito, irmãos, pode salvar a vida delas? Você entendeu? Paulo, quando estava pregando aos romanos no Areópago, lá em Atenas, aos atenienses, o que aconteceu? Ele chegou lá, tinha um montão de imagens, tinha um montão de coisa, tinha um montão de superstição lá. Aí tinha lá escrito ao Deus desconhecido. Paulo apontou para eles, ó, aos deuses desconhecidos. Meu irmão católico, meu irmão espírita, vocês têm a Deus aí. A mesma coisa que está escrito aqui, está escrito aí. Né? Nós não estamos aqui julgando a religião de ninguém, não. Você pode escolher o caminho que você quer seguir, não é? Mas se você segue essa palavra aqui, ela não pode ser interpretada de maneira isolada. Ela tem um contexto que vai de Gênesis a Apocalipse. Até quando aparentemente elas parecem ter contradição, ela não tem, porque ela não se contradiz. É verdade. Né? Então eu queria que vocês abrissem os olhos e meditassem nessa situação. Não. Eu não tenho medo de falar isso, sabe por quê? Porque eu já tive dos dois lados da moeda. Eu conheço outras doutrinas de outras religiões, irmão. Não de estudar só, mas de estar praticando algumas coisas. Então, quando eu tive um encontro com Deus, talvez você fale assim, um pastor fez lavagem cerebral. Meu irmão, ninguém fez lavagem cerebral. Se existe uma pessoa que fez uma lavagem na minha cabeça, foi o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E que ele faça uma lavagem também na sua cabeça. Em nome de Jesus. Nós continue fazendo a nossa, porque, irmão, a ignorância do homem. Você vê, o vazio no coração do homem, ele é infinito, porque Deus é infinito. E só Deus pode cobrir, pode tampar aquele vazio. Então, o que acontece? Este vazio que nós procuramos preencher através da palavra de Deus, irmão. Não há outra coisa. Você pode jejuar e orar, fazer o que você quiser, mas se você não tiver alicerçado na palavra, não vai adiantar nada. Porque Jesus falou, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Aleluia. É verdade? É verdade. E 23 aí, e mudaram a glória de Deus incorruptível para a imagem feita à semelhança do homem, corruptível. Quantas imagens nós deixamos dentro de casa? Irmão, eu tinha dentro da minha casa, é muita coisa, irmão, você não tem noção. Não vai dar tempo de eu falar, mas eu tinha muita coisa. Então, quer dizer, aquilo é a imagem de um homem. Você sabe melhor do que eu que aquilo é a imagem de um homem. Você acha que se Paulo tivesse vivo, Paulo ia concordar com que eles fizessem uma estátua dele? Paulo não ia concordar, Pedro não ia concordar, João não ia concordar. Mas o que acontece, irmãos? A nossa vontade de buscar Deus, nós achamos que qualquer um nos leva a Deus, mas não. O
que nos leva a Deus é Cristo Jesus, através do Espírito Santo, que nos guia na palavra. Na palavra. Tem pessoas que falam que os evangélicos idolatram a palavra de Deus. Isso não é idolatrar a palavra de Deus, é dar o devido honra e glória por essa palavra que está na minha e na tua vida, né, irmãos? Então tome cuidado. De aves, de quadrúpedes, de répteis. Quer dizer, por isso que Deus abandonou o homem na sua própria vontade, irmão. Hein, pastor Anderson? Quantas pessoas a gente vê aí que estão vivendo um engano religioso, até dentro das igrejas mesmo. Verdade. Infelizmente é isso também. Infelizmente é isso que acontece, sabe por quê? E quer julgar um ao outro ainda sem... Mesmo conhecendo, né, a palavra, porque a própria palavra do Senhor nos diz, conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas muitos não são libertos porque não querem, meu irmão. Porque a palavra está aqui, ó. O conhecimento está aqui. O conhecimento está aí. Você está me entendendo? Então, se você praticar, se você começar a fazer isso aqui, o que está acontecendo aqui agora, no estudo, se você começar a entender a dinâmica do estudo, é para isso, é para abrir nossas mentes. É para a gente começar a não sermos egoístas com si mesmo, né? Mas começar a entender verdadeiramente o que Deus requer de nós. Assim como está sendo... eu estou aqui, eu tô ligado, estou recebendo também junto, porque nós não sabemos nada, querido. Nós aprendemos uns com os outros. Então, se a própria palavra de Deus diz que ela se renova, né? A cada manhã, então não adianta eu falar que eu sei, porque eu não sei. Porque ela está se renovando aqui agora. Na medida do maná que nós precisamos. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Amém? Amém. Presta atenção, irmãos. Na seção de Romanos, capítulo 7, que vai do versículo 7 ao 23, aqui nos fala do poder do pecado na nossa vida. Então eu vou separar aqui, que já são 9:1, não sei se vai dar tempo, não vamos tentar não estourar o tempo aqui, mas deixa eu falar algo para os irmãos. Romanos 7, vamos lá no versículo 15. Porque o que eu faço não o permito, pois o que eu quero isso não faço, mas o que odeio isso faço. Aí vamos lá no 19. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aqui mostra o poder do pecado na nossa vida, porque eu não quero pecar, eu não quero fazer o que é errado aos olhos de Deus. E também para mim. Mas eu acabo fazendo. Por quê? Porque o poder do pecado na nossa vida ele é muito grande, irmãos. Aí se você vai lendo aqui para baixo, aí Paulo fala no versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Meu irmão, Paulo, ele está mostrando aqui o poder do pecado. Nós somos homens miseráveis. A Bíblia fala que nós fomos destituídos da graça de Deus e nós carecemos dessa graça. Nós perdemos a graça de Deus e nós necessitamos dela. Nós já sabemos, graça significa favor imerecido. O que Jesus fez na cruz do Calvário era para nós estar ali, irmão. Era para nós, era para eu, Valdir, principalmente, era para mim estar lá, ó, sendo crucificado. E eu mereço ser chamado de maldito, eu mereço ser chamado de pecador. Jesus não merecia, irmãos. É verdade. A Bíblia fala que ele foi e tomou sobre si os nossos pecados, nossas transgressões, as nossas doenças. Ele se fez pecado por nós, irmãos. E aí que eu falo para vocês, se ele se fez pecado por nós, por que eu vou ficar contrariando aquilo que ele pede para me fazer? Me mostra um homem nessa terra que tem coragem de dar seu filho para morrer pela humanidade. Talvez você dá para aparecer, mas o teu coração não está para aquilo. É verdade. Talvez dá endemoniado, o diabo cega o seu coração e de repente você vai lá e sacrifica o teu filho para Satanás, sacrifica a tua filha para Satanás, faz um montão de sacrifício para o diabo aí, irmãos. O coração do homem ele é ruim. Ele é enganoso. Ele é enganoso, aí você acha que está fazendo bem, mas não. O diabo, irmãos, o diabo ele é sujo, ele vai falar, não, você me dá seu filho, que aí a alma dele vai estar salva já, você só quer o corpo dele. Aí, infelizmente, irmão, quando a gente está na cegueira, a gente acaba caindo nisso, irmão. Infelizmente. Eu não cheguei a fazer sacrifícios humanos não, irmão, mas eu já fiquei sabendo de muita história. De muita história. Eu quando
quando eu estava no mundo, eu fazia sacrifício de animais, até o pastor antes aqui já chegou a presenciar algumas coisas que eles não participavam, mas eles já chegaram a ver. Então eu achava que aquilo estava certo, irmão. Você está entendendo o poder do pecado? O pecado leva a gente a desagradar a Deus, irmão. Isso aí é o diabo querendo substituir o sacrifício de Cristo por sacrifício de animais. A Bíblia fala que Jesus, ele aboliu a lei cerimonial, quer dizer, eu não preciso sacrificar uma ovelha, eu não preciso sacrificar nenhum animal sem defeito, nenhum animal primogênito mais, porque a Bíblia fala lá em Hebreus que ele de uma vez por todas deu a si mesmo como sacrifício, como expiação pelos nossos pecados, e portanto cessou o sacrifício. O nosso sacrifício, a Bíblia fala que o sacrifício é o sacrifício de oração, sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você tem um culto racional, um culto com entendimento, meus irmãos e minhas irmãs. Eu não tô sendo aqui taxativo à toa. Eu estou batendo nessa tecla porque o pecado é uma grande influência na vida do homem, e para nós não termos essa influência do pecado, é só com a graça de Deus na minha e na tua vida. E é por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos arrancar as escamas dos nossos olhos, para que nós venhamos ver, enxergar. Enxergar. Nós estávamos cegos, irmão. Hoje por que eu enxergo? Porque o Senhor pegou o lodo e colocou lá no meu olho e mandou me lavar na água do Espírito Santo, irmão. E Deus abre os nossos olhos. Mais uma vez, se você talvez está envolvido com seitas, com religiões, com coisas que estão distorcendo a palavra de Deus, né? Tudo que for profano a palavra de Deus, ou até mesmo a tua vida, querido. Tudo que for profano, até aquilo que não te leva no caminho, né? Que o caminho é Jesus. Aquilo que não te leva ao caminho, você automaticamente está pecando. Pecado é tudo isso. E muito mais. O pecado é quando nós contrariamos Deus. Então o que acontece? Quem me livrará do corpo desta morte? Aí vem no 25, olha o que Paulo falou. Eu agradeço a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Assim, pois, com a mente eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo o pecado. Por que ele falou isso? Por causa do poder que o pecado tem na vida do homem. Quer dizer, se eu não dar graças a Deus, se eu não for grato por Jesus Cristo que ele fez na cruz do Calvário, se eu não buscá-lo incessantemente, você sabe qual é o problema das pessoas? Que elas dão mais importância ao pecado do que a Cristo. Então eu dou importância a Cristo, aí ele vai me mostrar onde que eu estou pecando. Eu olho para a cruz do Calvário, irmãos, a Bíblia é um espelho. Quando você começa a ler ela, Deus já começa a falar com você, você está falhando. Vocês entenderam? Aí vem a consequência do pecado, Romanos 6, 23, a gente já leu, né, a primeira parte, né, o salário do pecado é a morte. Entendeu? Aí vem Isaías 59, 2 e 3, abre aí a tua Bíblia aí, Isaías 59. Está lá no Antigo Testamento, logo depois de Cantares de Salomão. Aleluia, 59, 2 e 3. Isaías 59, 2 e 3. Né? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Espero que os irmãos estejam entendeu a palavra pregada. Entendeu? Lembrando que nós não estamos aqui para agradar homens, nós estamos aqui primeiramente para agradar a Deus. Mas é desejo do nosso coração que você venha entender a palavra e que você venha fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não os ouvirá, porque vossas mãos estão manchadas com sangue e os vossos dedos com iniquidade. Os vossos lábios têm falado mentira, vossas línguas têm murmurado perversidades. Olha só o que o pecado ele gera na vida do homem. Aqui Israel estava numa situação meio constrangedora. Israel estava numa situação tão complicada que o profeta Isaías teve que ir lá falar essas coisas. Porque é muito fácil eu falar, Senhor, é muito fácil eu reclamar com Deus. Ah, por que eu estou passando isso, Deus? Não, o Senhor é ruim, o Senhor me abandonou. Mas pergunte a Deus, por que o Senhor me abandonou? Pergunte a Ele. Eu pergunto a Deus todo dia, Senhor, por que isso não acontece na minha vida? Quando eu tenho alguma coisa séria acontecendo. Você sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes nós falhamos e o nosso orgulho não nos deixa alcançar a graça para pedir perdão do pecado, porque é o Espírito Santo que convence, irmãos.
Aleluia, É o Espírito verdade. Santo que convence. Ele vai mostrar o meu pecado e ele vai mostrar o seu pecado, irmãos. Eu sei que, e mais uma vez eu falo, eu tenho que ser taxativo com esta doutrina do pecado, porque a doutrina do pecado ela tem levado muitos a não alcançarem Deus e levado muitos que estão na presença de Deus a se afastar de Deus. As pessoas acham que o simples fato de eu não pagar, eu não vou pagar o imposto não, por exemplo, os profissionais liberais, né, profissionais liberais, eles falam muito de imposto, eu não pago imposto por causa disso, mas se você é cristão, você deve pagar imposto, irmão. Se eu sou, a nossa Constituição, vamos supor, se a Bíblia, se a Constituição me dá uma lei que contraria a palavra de Deus, eu não devo fazer, mesmo que eu sofra consequências. Tá vendo? Eu não sou livre da consequência, mas estou agradando a Deus e Deus ele há de me livrar. A Bíblia fala ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Agora, se o Senhor, a Bíblia fala que eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar imposto, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, irmão. Eu tenho que devolver para Deus aquilo que é dele. Eu tenho que dar ao governo aquilo que é do governo. Então, eu pago a água, eu pago a luz, eu pago imposto sobre as mercadorias. Se eu sou um comerciante e se eu tenho um comércio, eu tenho que pagar direitinho. Eu não posso colocar coisas ilícitas dentro do meu estabelecimento. É verdade. Você entendeu? Então, são coisas muito sérias, irmãos. Então nós temos que orar a Deus, mas eu sou cristão, irmão Valdir, e eu tenho um comércio e eu não pago imposto, e eu acho que isso não tem nada a ver, amém, continua no seu pensamento. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Então fala com Deus, fala, Senhor, se o que o presbítero está me falando é verdade, se o irmão Valdir está me falando é verdade, então me dê uma solução para isso. Mas você tem que querer essa solução, porque muitas das vezes a solução é nós pararmos de fazer aquilo e começarmos algo novo. É verdade. Entendeu? Eu tenho vários sonhos. Entre eles tá cortando cabelo. Então, para mim abrir um salão de cabeleireiro, eu tenho que já pensar nos impostos que eu tenho que pagar. Entendeu, irmãos? Então, eu não posso simplesmente abrir um salão e não registrar ele. Você sabe por quê? Eu, como cristão, estou pegando conta de Deus. Mas tem um montão de salão que não é registrado aí, meu irmão e minha irmã. É com cada um que não registra o salão. Mas nós temos que tomar cuidado. Quando a pessoa não conhece a Deus, amém. Mas quando ela conhece, o negócio fica mais estreito. A Bíblia fala que o caminho é apertado porque a porta é estreita. Então as pessoas acham que ser cristão, a liberdade cristã é fazer tudo. Eu vou glorificar o nome de Deus fazendo algo errado? Eu não posso. Eu estou pecando contra Deus e estou atraindo a ira de Deus mais uma vez sobre mim. Aí eu estou vivendo como o quê? Um engano espiritual. Estou achando que eu estou salvo, fazendo certo, e eu não estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Quer dizer, eu não queria fazer o errado, mas eu estou fazendo. Miserável no que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Então nós temos que nos apegar a Ele, irmãos. E especificando algo aqui, o presbítero, para que as pessoas venham entender que quando nós falamos a respeito sobre como o irmão está intitulando aqui, né? Sobre, nós devemos andar correto com as coisas, né? Sabemos que não é fácil, né? Sabemos que a dificuldade ela vem, né? Sabemos que até mesmo, às vezes nós queremos fazer um processo aí, diante de deixar aí as nossas coisas tudo da maneira ao qual vem agradar os olhos do Senhor, vem agradar o coração, né? Do Senhor, mas eu sei que não é fácil, querido, mas que você venha entregar aí ao Senhor e pedir que o Senhor venha te ajudar, né? Te capacitando aí a você poder chegar, né, neste êxito. Eu te falo por mim mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu procuro determinar minhas coisas. Eu sei que é muito difícil, eu sei que hoje em dia, né, até para você adquirir o seu próprio negócio não é fácil, né? Como o irmão aqui já tem, né, feito o curso, está fazendo as coisas corretamente ali, mas sabe que a caminhada é longa, sabemos que no meio deste caminho vem alguns obstáculos, né? Então você aí, né, que já tem aí caminhado aí, né? Aqui nós não estamos falando que você está errado, não, jamais. Mas que você venha se acertar, né, diante das coisas do Senhor, porque Deus vai te capacitar e vai te honrar. Amém. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, é só Ele, meu irmão. É só Ele que pode dar ao homem e dar à mulher, dar a nós como seres humanos a salvação e também dar as consequências da salvação, que é verdade, que é sermos pessoas que agradam a Ele. Presta atenção, em Gálatas 5, no versículo, a partir do versículo 19, nos fala alguns pecados. Tem mais coisas, mas eu vou terminar por aqui.
Ora, as obras da carne são manifestas e aqui estão adultério, né, que é traição, né, de homem e mulher casados, né, o marido às vezes pula cerca, como é o linguajar de vocês, não é? a mulher pula cerca, isso é adultério, fornicação, impureza, lascívia, que são relacionadas aos pecados sexuais, a prostituição para quem não é casado, a masturbação, né? Talvez você tenha algumas dessas práticas, ora o Senhor para que você possa deixá-las. A impureza, né? Como é que eu posso falar para você? A impureza quando eu cometo o ato sexual com pessoas do mesmo sexo. Isso não é agradável aos olhos do Senhor, meu irmão. Talvez, ou minha irmã, talvez tenha alguém passando por essa situação. Eu conheço pessoas que deixaram Deus entrar nos seus corações e voltaram para a sua naturalidade. Deus criou o homem e a mulher. E quando um homem tem relacionamento com um homem, ele está ferindo os princípios de Deus, irmão. Eu sei que eu vou ser bombardeado por isso que eu estou falando, mas eu estou falando algo que está na palavra de Deus e sem pureza. Lá naquele capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 21 lá, 26, começa a falar porque Deus entregou. Na época, a Roma antiga, os filósofos ficavam ali e começaram a olhar um para o outro, a desejar um ao outro. Mudar o curso natural de suas vidas, se infamando homem com homem, mulher com mulher. Irmãos, preste atenção, não estou criticando, mas eu estou mostrando para você que Deus, ele não se agrada. Deus, ele tem a solução para você, meu irmão. Ele tem a solução para você, minha irmã, se você está nessas condições. E tem mais, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, a rivalidade, a ira, a porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a respeito dessas quais vos falo. Como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. É a palavra de Deus que fala, meu irmão. Se você é idosa, se você ainda carrega dentro do teu lar algum tipo de imagem, algum tipo... Tem pessoas que adoram um copo. O copo veio lá da Índia. Nossa, esse copo é místico. Não, meu irmão. Vou falar para você, Jesus é mais poderoso que esse copo. Aleluia, é verdade. Jesus, ele transforma a vida. É por isso que eu estou aqui. Era para mim estar morto, irmão. Era para mim estar preso. Sei lá que era para ter acontecido comigo, mas Deus não deixou experimentar aquilo que devia acontecer, fruto do meu pecado. Deus, com a graça dele, me alcançou. E se você está ouvindo esta palavra, é porque a graça de Deus te alcançou. Aleluia, é verdade. Né? Eu não estou aqui para contar meu testemunho, não, meu irmão. Eu estou aqui para mostrar, só estou te falando que era... Que Deus faz. Que Deus faz. Eu estava na mesma condição de que você aí, que não aceitou Jesus. Eu tinha minhas convicções, eu acreditava num montão de coisa, eu acreditava, na verdade, quase em que tudo que os outros me falavam, irmão. Entendeu? Mas só que depois que eu tive um encontro com essa palavra começou a abrir meus olhos, as escamas têm sido arrancadas a cada dia, irmão. Cada dia Deus tira um pedacinho da escama e vai abrindo os meus olhos. Então, se você tem ódio de outra pessoa, não gera esse sentimento no teu coração. Ódio é uma coisa muito forte, fala. Ódio gera morte. A morte de quem sente e morte de quem está sendo odiado. A discórdia, talvez você está com sua casa, tem discórdia dentro do seu lar, do pai com filho. E tem um detalhe muito grande, Barão, nessa palavra, porque muitas das vezes a pessoa fala, mas fulano não acredita em mim. Aí, queridos, Jesus acredita em você. Aleluia. Por isso o Senhor Jesus, ele acredita em você, ele conhece o teu potencial. Aleluia. É por isso que ele te trouxe até aqui, para você estar assistindo este vídeo hoje, este estudo. É para que você venha justamente arrancar a cada dia, né? Como o presbítero acaba de dizer aqui, uma palavra muito forte. Eu estou tirando todos os dias um pouquinho, porque nós não enxergamos tudo ainda. Não é verdade? Nós não enxergamos tudo. Nós queremos enxergar, mas não enxergamos. Assim é você também. Então, receba essa palavra em nome de Jesus. De Jesus, é rivalidade. Se você tem algum tipo de rival, olha, não faça nada para ser melhor que ninguém. Faça as coisas com simplicidade, faça as coisas com prudência, amor. Né, com amor, que as coisas automaticamente vai caminhando. Porfias, rebeliões, heresias. A coisa mais triste é a rebelião. A rebelião afastou, né? Satanás era o querubim ungido da guarda. E ele que se rebelou contra Deus e quis colocar o trono dele acima do trono de Deus. O que aconteceu? Ele foi lançado do céu. Aí esses demônios que atentam a nossa vida para a gente não aceitar Jesus.
Esses demônios também, além da nossa natureza pecaminosa, esses demônios também setam nós 24 horas por dia, a gente não servir a Deus. Mas que as armaduras de Deus estejam sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu creio. As heresias, o que é heresia? Heresia é eu inventar algo, eu tirar algo, eu pego a palavra de Deus, um versículo ali, e começo a falar que é isso, que é aquilo, eu estou inventando. Se tiver fora do contexto, irmão, não adianta. Versículo isolado é pretexto para heresia. Então não acredite nisso não, irmão. Tem muita coisa ruim sendo pregada nas igrejas, muito misticismo, até idolatria está sendo pregada dentro das igrejas evangélicas, pessoas estão idolatrando seus pastores, estão idolatrando o templo, tem gente que acha, minha igreja tal, é ela que salva, as outras não salvam não. Meu irmão, quem salva a minha que é maior é melhor que a menor. A menor, irmão, não tem isso não. Olha, deixa eu falar com os irmãos. A igreja de Cristo é uma só. Dentro da igreja de Cristo tem o joio também. E o joio está ali para atrapalhar o trigo crescer. Mas a Bíblia fala que não é momento de arrancar o joio. É só Deus que sabe a hora que vai arrancar tudo. E se nós formos joio, nós vamos perecer no inferno. Mas se nós somos trigos, a gente vai crescer, irmão. Não olhe para o joio. Não olhe para a erva daninha que tenta atrapalhar o crescimento da tua árvore. Olha para aquele cuja tua raiz está ratificada, que é a rocha eterna. Ninguém, gente, o crente, a nossa fé é alicerçada numa rocha. Aleluia. E ela dá fruto. Nós somos uma árvore que nós somos plantados numa rocha e a gente está crescendo. Se eu der um bom fruto, né, o fruto do Espírito que a gente vai estudar mais para frente, a gente vai ser bem-aventurado. Mas se não der... Se não der, tá enrolado. Inveja, se você tem inveja de alguém, o que Deus tem para você, Deus vai te dar, meu irmão. Basta você buscar primeiro o reino e a justiça dele. Ele vai te dar o que ele tem para você. Não o que você quer, mas o que ele tem para você. Se o que você quer está no centro da vontade dele, ele vai te conceder em nome de Jesus. É porque muitas das vezes, né, as coisas que são, né, de Deus para nossa vida, não é a mesma, às vezes, que nós queremos, né? Porque muitos de nós, às vezes, queremos algo, igual agora, eu quero N coisas, mas será que é isso que Deus quer? É verdade. Fica essa pergunta. Homicídios. Meu irmão, talvez você já matou várias pessoas e você tem se culpado por causa disso. Meu irmão, não se culpe por causa disso não. Se você pode dar um fim nesse tormento agora. Se você dar Jesus, Jesus vai te perdoar, você vai sofrer as consequências, não tem como. Carnais, né? Não tem como, se tiver que ser preso, vai ser, mas Jesus para mim pode te libertar, a vontade é dele, irmão. O que você tem que fazer, a primeira coisa, a vontade de Deus é para que todos os homens sejam salvos. Eu creio que se você está ouvindo essa palavra, a graça de Deus, é porque a graça de Deus, o favor de Deus que você nem eu merecemos, ela te alcançou. Né? E tem também, mas vá e não peques mais. As bebedeiras, irmão. Tem gente que acha na palavra de Deus motivo para beber, meu irmão. Deus, é verdade. Se eu te falar para você, não enche a cara não. Talvez você tá, eu vou beber porque eu tô alegre. Não, você tá alegre, cante louvores. Eu vou beber porque eu tô triste. Tá triste, ore. É a palavra de Deus que fala. Você vai ver se tu não vai alcançar a graça de Deus na tua vida. Orgias, já falei, orgias ligadas aos pecados sexuais. Meu irmão, varão, Deus tem uma varoa para você. Varoa, Deus tem um varão para você. Não deixe que isso mude na tua vida. Não estou aqui discriminando ninguém, tá? Eu sempre respeitei e respeito a escolha de cada um. Mas a Bíblia, ela tem um padrão. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. O que passa disso é procedência maligna. Entendeu? Tamo aí, meu irmão. Estou aqui. Se você quiser fazer qualquer tipo de pergunta, estou aqui. Entendeu? Não estou aqui para julgar ninguém, que é Deus que vai julgar, mas uma verdade é essa, irmão. Essas coisas que estão aqui escritas, para a gente não fazer, é elas que mais nos tentam a fazer. Por quê? Porque lá no fundo, em vez de eu falar, eu já falei isso aqui, em vez de eu falar eu não quero, eu falo que eu não posso. Quando eu não posso é porque eu já cobicei. Então, a partir de hoje, no nome de Jesus, você vai falar, eu não quero mais pecar contra Deus. Eu quero ter a vida que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Né? E outras coisas semelhantes a estas. A respeito dessa que vos falo, como já antes falei outrora, que os que praticam tais coisas não vão de herdar o reino de Deus. Presta atenção. Pode vir com o teu pensamento, você pode vir com o que você acha, pode falar que o Valdir está errado,
pode falar o que você quiser, o irmão tá errado, o irmão tá sendo preconceituoso, pode pensar do jeito que você quiser. Mas uma coisa é certa, ó, isso aqui está se cumprindo e você sabe que é verdade. Aleluia. Isso aqui, a palavra de Deus está se cumprindo e você e eu também, nós sabemos, né, pastor Anderson, que é verdade. Até porque eu não viria aqui ao ar falar algo, você pode ter certeza. O pastor Anderson me conhece, eu não queria nem estar fazendo o programa. Eu sou meio, eu não gosto muito, não sou muito fotogênico, não, irmão. Estou aqui porque realmente Deus, ele fez um convite através do irmão. E tanto que eu tenho um canal no YouTube já há bastante tempo, então agora que eu comecei a postar, entendeu? Porque eu resisti muito isso aí, porque eu não gosto de aparecer, não gosto. Então, se você está achando que eu estou querendo aparecer, você pode ter certeza que não. Meu objetivo aqui, como do pastor Anderson, como da programação da Rádio Valente de Deus, das nossas redes sociais aí, é trazer para você o verdadeiro evangelho de Jesus. E olha como que Deus ele é tremendo, que foi através, né? Dessa dificuldade, né, que nós estamos passando aí, né, dessa pandemia, é que o Senhor tocou no meu coração algo lá de trás, que eu já tinha um sonho, né, de poder proclamar o evangelho do Senhor, né, desde quando eu comecei a seguir ali, né. Então o Senhor deu essa oportunidade de hoje poder levar, né, um culto, né, direto para sua casa, num aplicativo, né? Ou até mesmo na live, mas eu digo até mais pela rádio, que foi um sonho ao qual se realizou e está realizando, porque ele está fazendo um bem para muitas pessoas que estão trabalhando, né? Estão ali precisando ouvir uma palavra, sabe, irmãos? Então, tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Se você ama de todo o coração, né? Ele realiza. Né? É verdade. Ele realiza sonhos. Mas para você, até para você sonhar tem um custo. Você paga um preço, querido. Tudo tem um preço, né? Mas o preço do pecado, aonde que é a morte, né? Então por isso devemos andar sempre na direção do Senhor, sempre no caminho. Quem que é o caminho? É Cristo, né? João 14,6 disse de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixa eu te falar um negócio, irmãos. O pastor Anderson vai conferir se tem alguma pergunta aqui. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Eu quero que você feche os teus olhos. Se você porventura poder ajoelhar na tua casa, você pode ajoelhar na tua casa, que eu quero orar por você. Tem algum louvor aí, varão, que você pode soltar? Um louvor? Tem? O irmão vai soltar um louvor aqui e depois do louvor nós vamos voltar para fazer essa oração por você. E eu quero falar para você o seguinte: não desista de buscar a Deus. Só Deus sabe quem que Ele elegeu, quem que Ele predestinou, quem que Ele escolheu, quem que Ele chamou. Ele sabe. E te falo para você, meu irmão, hoje é oportunidade, o amanhã pode não vir. Mas o hoje é a oportunidade que eu e você, que nós temos, alguns de continuar a servir a Deus e outros de entrar na presença de Deus. O que te afasta da presença de Deus é o pecado e você tem que lutar. A Bíblia fala lá em Hebreus também: ainda não resistisse até o sangue contra o pecado. E em nome de Jesus, a partir de hoje o pecado ele já não vai ter poder na sua vida se você crer e aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Em primeiro nome, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui? Aleluia. Ouve este louvor, irmão. Nós já voltamos aqui para orar, em nome de Jesus. Aleluia. Ouve este louvor, irmão. Nós voltamos aqui para orar, em nome de Jesus. Descobrir os segredos que tenho pra você. Aleluia! Glória a Deus! Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar. Eita, glória! Mostrar algo
pedindo a Deus graça, porque eu já sabia que a palavra, assim, ela ia vir com uma bomba, né, irmão? Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Mil cairão ao teu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu, o seu Deus. Sinta aí a presença do Espírito Santo agora. Medita nesse louvor. Medita onde quer que você esteja agora. Sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Sentar à mesa enquanto com glória não. Aleluia. Mas sondei o seu coração e fez desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que a mão lhe diz. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. Cairão ao seu lado, e 10.000 à sua direita. Se me fechar uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida. Nem pergunta não. Não. Tem pessoas vendo. Tem 108 na sala. Agora vou procurar 99. Tá baixando. E no microfone. Aleluia, glória a Deus. Estamos de volta aí. Em nome de Jesus. Né? Você que está acompanhando a gente na rádio aí, Valente de Deus. Amém, querido? Vamos estar finalizando aqui em nome do Senhor Jesus, né? O presbítero vai estar aí comunicando com você em nome de Jesus. Aleluia, estamos de volta aí na programação. É a oportunidade agora, meu irmão e minha irmã, de você falar com Deus aí no teu coração também, da vontade que você tem de fazer uma aliança com Ele. E se você porventura rompeu essa aliança, quebrou essa aliança, você pode renová-la nesta hora. E se você porventura não se sente, não tem forças para estar indo diante de Deus, nós vamos te ajudar em oração, tá? Se você pode mandar o seu nome para oração aqui, que nós vamos estar intercedendo por você, tá? Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração aí do outro lado. Santo e glorioso Deus, Pai de misericórdia, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Primeiramente, que a tua palavra, Senhor, ela germine no coração dos teus filhos e filhas que estão ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a tua palavra ela venha convencê-los e também a mim do juízo, do pecado e da justiça. Que a tua palavra venha transformar essas pessoas neste momento. Aquele que se encontra fraco, fortaleça para ele voltar para a tua presença. Aquele que está fortalecido, para que ele possa permanecer, e aquele que ainda não te aceitou, que ele possa ser fortalecido, convencido do juízo, do pecado e da justiça pelo teu Espírito Santo, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, para que possa te aceitar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos aqui, ó Pai, que o Senhor transforme estas vidas, que através dessa palavra, Senhor, eles possam entender o poder que o pecado tem, mas que o poder de te aceitar, que o dom gratuito do Senhor, que é a vida eterna para aqueles que creem
fé em Sim, Jesus meu Cristo Deus. possa alcançar também, ó Pai. Que Alcança, o Senhor Senhor. coloque, dê fé ao incrédulo, Sim, que o Senhor meu dê Pai. força ao que está fraco, que o Senhor levante o caído, Em que o Senhor nome dê de poder Jesus, de sim, meu decisão, Deus. Senhor, de te servir aquele que está com interrogação Sim, meu no seu Pai, em coração, que nome está de em dúvida. Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, Sim, nós meu te Deus. pedimos, Senhor, que haja salvação através desta Aleluias. programação. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Aleluias. Salvador. Amém. E Amém. graças a Deus, meus Graças a amados, Deus. minhas amadas, muito obrigado pela tua participação. Amém, Muito querido. obrigado ao pessoal da Alemanha, do Canadá que está sintonizado. Aleluia. Aonde esta programação tem chegado, não só este programa, Projeto Aprendemos, mas também a programação da Rádio Valente de Deus. Bênçãos sem medidas, Todas, né? Amém. As redes sociais. E eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor continue, que vocês continuem ligados aí na rádio, na programação. Continue E conosco. mais uma vez aí, ó, nós passamos os nossos canais. Se você deseja ter algum estudo, é gratuito, tá, irmão? Não cobro nada. O material que eu tenho um prazer em compartilhar. Projeto Aprendei-vos, né? IEPTF, né? Que significa Igreja do Evangelho Pleno Tabernáculo da Fé, @hotmail.com. Eu queria agradecer a minha pastora, a pastora Patrícia, que deu a oportunidade, né, da gente estar aqui. Estamos aqui em concordância com a nossa congregação, o evangelista Delano, que é o nosso vice-presidente. Deus abençoe meus líderes, a cada irmão lá da nossa congregação, da Igreja do Evangelho Pleno Tabernáculo da Fé, a cada irmão e irmã que ali congrega conosco, muito obrigado pela confiança de vocês. Eu louvo a Deus também e agradeço também ao pastor Anderson, que tem nos dado essa Glória a oportunidade. Deus. E mais uma vez eu te falo, nós passamos aí os nossos contatos. Se você deseja contribuir, né, com esse trabalho do Projeto Aprendei-vos e da Rádio Valente de Deus, em qualquer tipo de doações de equipamentos, em doações de livros, né, de teologia, em doações de bíblias, em doações até de folhas de papel ofício, né? Nós precisamos melhorar o atendimento das pessoas, né, pastor Anderson? Levar um verdade. estudo com seriedade à casa dos lares das pessoas. Então, se você Aleluia. deseja ajudar, tem essas, como é que se faz, esses canais aí. Canal, E né? do mais, inscreva-se lá no meu canal, Crescendo na Graça e no Conhecimento de Deus, presbítero Valdir de Freitas Nascimento, e o vídeo vai estar postado lá. E mais uma vez eu falo, irmão, nosso objetivo aqui, nós pedimos ajuda porque nós precisamos, mas o nosso objetivo aqui é levar o evangelho verdadeiro, a palavra verdadeira. Então, semana que vem, na segunda-feira, no mesmo horário, no mesmo canal, na Rádio Valente de Deus, Aleluia. também pelas lives no Facebook, depois postado lá pelo Instagram, né, do irmão também que ele falou, e também postado lá nos nossos canais do YouTube. Esperamos você na segunda-feira que vem, às 20 horas, para estudarmos sobre a doutrina da salvação, né? Nós já sabemos como é que foi a queda, o que gerou a queda no homem, já falamos sobre o poder que opera do pecado, que opera em nós, mas também deixamos claro que o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, se nós aceitarmos Jesus, irá operar grandemente também. E agora nós vamos ver como é que a gente chega à salvação. O plano de salvação, irmãos e irmãs, só existe porque a salvação foi perdida. Então Deus, na sua infinita sabedoria, misericórdia e graça, Ele nos deu o plano de salvação, e aqueles que se enquadrarem nele podem ter certeza que será salvo. Então, muito obrigado, meu irmão. Um beijão, um abraço para minha esposa Verônica, para as minhas filhas Ana Clara e Ana Luísa. Muito obrigado, amo vocês também, meu pai, minha mãe, meu irmão Pedrão, que tá ligado aí, minha irmã Marcela, minha irmã Dani, lá em Apim, tá ligado, lá no norte de Minas. Muito obrigado, meus cunhados, meus sobrinhos, minha avó Francisca. Muito obrigado, amo todos vocês. E também amo você, meu irmão e minha irmã, que esteve ligadinho por nós aí, tá? Que Deus abençoe a todos. Orem pelo presbítero Valdir, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Essa foi mais uma programação aí da nossa Rádio Valente de Deus. É um projeto ao qual, né, o Senhor tocou no meu coração de fazer o convite, né, para que o presbítero Valdir viesse aqui, né, está externando aqui um pouco mais da palavra de Deus, né? Porque sabemos que o saber, ele vem do Senhor, né? Mas devemos a todo tempo estar o que, presbítero? Meditando na palavra, e é o que ele está trazendo aqui a todo tempo, amém? Então, eu agradeço você aí que esteve conosco até agora aí, né? Um pouquinho da sua paciência aí, a gente te agradece, né? Eu tenho certeza que a palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, ela transforma, ela muda.
né? E você vai acompanhando aí todas as segundas-feiras aí às 20 horas aí, estaremos juntinhos aqui com esse Aleluia. estudo, né? Aleluia. Aprendei-vos, né? Projeto Aprendei-vos aqui, né? Da Igreja Tabernáculo, né? Da Igreja Tabernáculo. Igreja do Evangelho Pleno, Tabernáculo da Fé, bairro amém? Vila Alpina. E é um projeto ao qual que a gente vai estar aqui dando espaço também para as outras congregações ao qual, né, se interessarem. Mais para frente um pouquinho, nós vamos estar nos organizando, né? Para que o povo de Deus continue sempre nessa união, sabe, querido? Porque o nosso objetivo aqui é estarmos juntos, né? É estarmos verdadeiramente levando a palavra de Deus. Aqui não tem competição, aqui nós estamos levando a palavra de Deus, amém? Aleluia. E o espaço da nossa rádio, ele está aberto para poder glorificar e bendizer o nome do Senhor, amém? Nós somos da Igreja Pentecostal Valente de Deus, nos encontramos na rua Maria do Carmo Alves, 260, né? No bairro Bom Sucesso ali, do ladinho do Giovanni ali. Nós temos um culto lá todo domingo, terça e quinta, sendo que terças e quintas às 19h30 e aos domingos às 19 horas. O dia que os irmãos, né, sentindo no coração de vir receber uma palavra de Deus, né, de vir receber uma oração, estarei lá, eu, pastor presidente Anderson, né, pastor Anderson, vou estar lá para receber vocês, né, e o presbítero, fala também o endereço, né, da tua igreja, em nome de Jesus. Igreja do Evangelho Pleno, Tabernáculo da Fé, Rua Doutor Eurico Viana, 479, bairro Vila Alpina. Culto às terças, quintas e domingos às 19 horas. Encontro dos jovens às segundas-feiras, encontro das irmãs às quartas-feiras, às 19 horas também. Então está lá o espaço aberto para você que deseja buscar ao Senhor. Assim como a Igreja Pentecostal Valente de Deus, o nosso objetivo é ganhar almas para Jesus. Mas talvez o pastor Anderson, ele fala, poxa, mas é muito longe. Olha, você deve ter uma congregação do lado da tua casa. É verdade. Na rua de cima, na rua de baixo, no teu bairro. Algum lugarzinho aí tem. Aí tem, né? Nós ficaremos gratos da tua presença aqui, tá? Amém. Muito gratos mesmo. Louvaremos a Deus junto, mas se caso tiver um pensílio, Joaquim, né, aquele abraço. se for algum pensílio, né, talvez a pessoa não tem um carro, não tem como arcar com o vale transporte, então você tem uma congregação do lado da tua casa, mas olha, peça a Deus direção, busca uma congregação séria, busque pastores sérios que estão envolvidos verdadeiramente com a obra de Deus, né? Isso é o desejo do nosso coração. Mas mais uma vez, ficaremos muito gratos em recebê-los aqui, mas Em o que nome de importa para Jesus. nós é a salvação da tua alma. Em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Gostaria de agradecer a todos vocês aí, o Joaquim, né? Tá ligadinho conosco aí também, né? Tá aqui também o Pedrão, né? O Samuel, né? O Cristiano, né? A Renata, né? Nossa prima aí, em nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando a tua Aleluia. vida, né? E todos vocês ao qual que nós não conseguimos, né? Assimilar, porque são muitos, né? No bate-papo aqui, chegou a ter 109 pessoas aqui no bate-papo, né? Então, nós sabemos que as pessoas estão se interessando, né? Por este estudo. Então, isso muito nos agrada, né? Eu tenho Aleluia. certeza disso. Então, que o Senhor Jesus venha abençoar a tua vida poderosamente, amém? Fique na paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus.